Bom dia, senhores acadêmicos. É um prazer estar de volta aqui para esse bate-papo, essas aulas, trazendo algumas informações sobre alguma temática das ciências jurídicas, seja direito civil, processual civil, direito constitucional, administrativo, algum ramo ou vertente do direito. Esperamos que esses assuntos, essas temáticas, tragam alguma informação importante e valiosa para os acadêmicos, amigos, simpatizantes que nos acompanham nessa aula. A temática que vamos abordar hoje aqui diz respeito ao contrato de seguro. As vozes populares sempre falam: seguro morreu de velho. E é uma verdade. Aquele que tem sempre um seguro não é tomado ou pego de surpresa pelo abrupto, pelo inesperado, caso fortuito ou força maior, porque ele pode se louvar de uma renda extra que tinha para essa finalidade por meio de um contrato de seguro. Muitas vezes observa-se no trânsito do dia a dia que se enfrenta quando se tem uma colisão de um veículo, o dono do veículo, que às vezes está equivocado porque colidiu na traseira do outro, vai precisar no mínimo de 3. Além daquele dele que está na oficina, um outro para continuar locomovendo-se, o outro para aquele que sofreu a colisão. São circunstâncias que, às vezes, trazem reflexões necessárias. Mas o contrato de seguro é um contrato típico ou nominado. Ele está presente aí na legislação civil. Ele é bilateral, depende do manifesto de mais de uma pessoa, que é do segurado e da seguradora. Seguradora é a empresa que vai promover o apoio, o resgate e até o pagamento da apólice pelos valores de prêmio que foram praticados pelo segurado. É assim que caminha esse contrato de seguro. E ainda nesse plano doutrinário para os contratos de seguro, nós vamos entender que o contrato de seguro também deverá ser comutativo, com cláusula e condições que se equivalem nos seus valores, serviços prestados. E ainda ele poderá ser público ou privado, serão contratos solenes, escritos, formalizados, redigidos. O contrato de seguro, por assim dizer, é um contrato tipicamente aleatório, submetido a um evento futuro incerto. Ou seja, uma alea, uma condição suspensiva, que é a ocorrência da enfermidade, da doença, do sinistro, do acidente, da morte da pessoa. Não se sabe quando isso vai acontecer ou se vai acontecer. E é importante destacar de plano uma dúvida peculiar, que muitas vezes as pessoas entabulam um contrato de seguro e, em muitas circunstâncias, o segurado vai pagando os valores que são nominados de prêmios. Prêmio não é o valor de um sorteio que alguém recebe. Nesse contexto de seguro, prêmio é o valor que se paga para se ter uma cobertura de uma seguradora. E esse valor pode ser dividido em prestações ou pago de uma só vez, numa só parcela. E como dizia, muitas pessoas perguntam: fiz um contrato de seguro de 12 meses ou 24 meses, não aconteceu sinistro, acidente, a seguradora deverá me devolver os valores de prestações que paguei do prêmio? Não. Se seguradoras tivessem que agir assim, elas não teriam uma reserva, porque elas sobrevivem exatamente desses seguros que são feitos e não ocorre sinistro, acidente, e elas podem, portanto, terem essa reserva para continuarem sobrevivendo no mercado. Mas um dos pontos essenciais a saber são de alguns elementos que estruturam esse contrato de seguro. A apólice é aquele documento que evidenciará ou materializará esse vínculo de segurado com seguradora. Aquele papel, título, mostrando que você tem um seguro entabulado com aquela seguradora.
De outro lado, nós vamos encontrar nesse contexto seguro a franquia. Aqui no contrato de seguro, a franquia é o valor mínimo que não cobrem as seguradoras quando houver o sinistro, o acidente, o dano, a lesão. Digamos que você fez um contrato de seguro do seu veículo. E lá no contrato está estipulado que o valor de franquia é de R$ 1.500. Se o dano que o seu veículo sofreu não atinge R$ 1.500, a seguradora não cobrirá, porque a franquia estipula que o valor mínimo de não cobertura é exatamente este. Mas caso você tenha um acidente do seu veículo e resta caracterizada a perda total, a seguradora tem o dever de cobrir não só a totalidade do veículo, mas incluso aí o valor da franquia. Mas muito cuidado, a gente observa muito nesse contexto dos contratos de seguro, fraudes, ações ilícitas. E é sempre bom lembrar o princípio que rege desse particular, que ninguém pode valer-se da própria torpeza. Às vezes a pessoa teve um acidente com o veículo e amplia em relação a esses veículos os danos para que se possa restar caracterizado uma perda total. Cuidado nisso, às vezes, quando se tem um acidente, o importante é informar imediatamente a seguradora para receber apoio, tanto de um veículo que possa fazer o guincho, como também uma UTI móvel, qualquer circunstância dessa natureza. Não se deve silenciar, mas informar imediatamente, porque se a seguradora foi omissa, ela responderá por perdas e danos sem prejuízo de todos os danos gerados aí em relação ao veículo. Mas muitas vezes pessoas também querem se louvar de um seguro que fez em relação a uma sogra. E aí a sogra já está bem doente, enferma, ou com estado bem avançado de debilidade física, com doença terminal, com câncer ou AIDS, e faz um seguro de valor bem elevado, esperando que ocorra imediatamente o óbito daquela senhora. Vai verificar, porque a seguradora tem os peritos para fazerem análise de todas essas circunstâncias. E restando caracterizada a fraude, não haverá benefícios diante desse princípio basilar nesse contexto, que é a torpeza. Ninguém pode valer-se da própria torpeza. Em outras circunstâncias, vamos encontrar pessoas que vão praticar um crime. Pistoleiros contratados e fazem um seguro para, quando forem presos, levantarem esses seguros para contratarem um bom advogado para saírem da cadeia. Também não cabe esse tipo de situação das empresas que vão articular. O seguro não é qualquer um, não é aquela que preenche os requisitos. A exceção que se encontra nesse particular diz respeito às cooperativas de funcionários, servidores, que atuam de modo específico, principalmente ali na zona rural. Então elas poderão estruturar uma espécie de seguro em favor aí dos seus funcionários e servidores. Mas voltando a esse contexto de qualificação doutrinária dos seguros, seguro pode ser total, ele pode ser misto, ele pode ser dúplice. O seguro total é aquele em que o próprio beneficiário, que é o segurado, articula um valor para beneficiá-lo no caso de um acidente, no caso de uma doença, uma enfermidade. E é sempre bom fazer uma leitura no contexto desses critérios que envolvem a jurisprudência, a súmula dos tribunais, que alguém, para pedir um pleito de seguro, principalmente o DPVAT, que é um seguro obrigatório, que já vem ali em concomitância com o IPVA do seu veículo. Toda vez que vai emitir o IPVA de um veículo, junto com ele vem também já o valor de um seguro obrigatório chamado DPVAT. Há muitos questionamentos se, ocorrendo o sinistro, o acidente, a lesão ou a morte, aquela seguradora que está ali responsável
para promover o pagamento da indenização, ela terá que fazer uma cobertura total de todos os danos e prejuízos. Não. Nós vamos encontrar que há uma tabela estipulando um valor mínimo e máximo de indenização em relação aos seguros do DPVAT. No caso de alguns danos no veículo, a seguradora vai nomear o seu perito, fazer levantamentos e pode pagar valores ali. Se a parte não concordar, ela, depois de ter articulado este pleito administrativo, que é um antecedente lógico para ir ao Poder Judiciário, ela sim fará. E vai à Justiça, por meio de uma ação própria, pedir indenização complementar àquilo que ela acha que é merecedora de indenização, seja por meio dos seus representantes legais, seus herdeiros e sucessores. Se discutia também muito de que forma era feita essa escolha dessas empresas seguradoras. Nós temos uma lei recente de 2023, onde esta gestão agora está ao encargo da Caixa Econômica Federal. Mas nós temos ainda de seguro obrigatório o INSS. Por regra, todo aquele que tem um contrato de trabalho que se deu por meio de um concurso público ou por indicação, automaticamente está protegido pelo INSS, que é esse seguro obrigatório para aposentadoria ou para cobertura de saúde, doenças, enfermidades. Mas o seguro DPVAT sempre trouxe muitas discussões, porque ele existia e as pessoas não tinham conhecimento. E muitos exploradores entraram nessa vala, começando a articular perante os sucessores ou herdeiros de um falecido, pegando ali a procuração para ir junto até a empresa seguradora levantar os valores. E às vezes não passavam isso para os herdeiros, para cônjuge sobrevivente, companheira, e as fraudes começaram a ocorrer. De modo hoje que temos súmulas nesse sentido. Um antecedente lógico para se ir à justiça receber esse seguro por meio de uma ação judicial, tem que ter existido anteriormente um pleito administrativo junto à seguradora. Aliás, nós temos prazos prescricionais para articular essas pretensões em juízo. Para receber o seguro DPVAT, por exemplo, o prazo é de 3 anos. Quando se tiver uma discussão coletiva em face de uma seguradora, esse prazo será de 1 ano. Então se verifica aí um grande aporte da jurisprudência já sumulada, trazendo essas orientações no sentido de suprir a lacuna da legislação. Não é que estamos diante de um ativismo judicial, mas estas súmulas e essas jurisprudências têm auxiliado muito. Por exemplo, nós temos uma súmula esclarecendo que mesmo estando embriagado o condutor do veículo, no caso de sinistro, acidente ou até morte, seguro de vida, ele não perderá o direito de receber o valor que tem por segurado, se permanecer vivo, claro, e no caso de morte dele, o cônjuge sobrevivente e os herdeiros, tocante ao valor de seguro, ele vai ser apresentado no rol de bens inventariados, mas sobre ele não há incidência de IPCMD e nem tampouco custas processuais e qualquer outra dívida que possa querer habilitar ali para receber esse valor. Os valores seguros, quando o segurado vem a óbito, a metade fica para o cônjuge sobrevivente, a outra metade para os herdeiros necessários, os filhos, ascendentes, descendentes e até cônjuges são os herdeiros necessários nesse rol. A regra inicial é a metade do valor para o cônjuge sobrevivente, a outra metade para os descendentes e herdeiros necessários. Se se tem aí o que nós conhecemos por uma união estável, a companheira é que vai ficar com essa metade do valor do seguro e a outra metade, havendo filhos dessa união estável, eles na condição de herdeiros necessários. Muitas discussões são levantadas no seguinte aspecto de que, estando em mora o segurado, ou seja, em atraso em relação ao valor
da prestação equivalente ao prêmio que ele paga ali nas mensalidades, ele seria assegurado, teria cobertura da seguradora? Nós vamos encontrar que no Código Civil diz que não, mas na doutrina e, sobretudo, na jurisprudência, nós vamos encontrar diversos julgados dizendo que sim. Se o atraso não for expressivo, e se eles já vinham, por exemplo, pagando prestações em atraso e a seguradora recebendo, nós teremos aquela teoria do adimplemento substancial, dizendo que nessa circunstância, mesmo ele estando em mora com atraso, ele deverá ser assistido. É assim que caminham essas notações doutrinárias, jurisprudenciais, no sentido de assegurar esta pessoa que está nesse plano de seguro, aí, na condição de segurado. Uma questão muito curiosa se dá nesse panorama de seguros, que é envolvendo a situação de suicídio. Se o suicídio ocorreu naquele período de carência de 2 anos, os beneficiários desse falecido não receberão o valor de seguro. Mas, se o suicídio ocorreu fora desse período de carência de 2 anos, e aí já não importa mais se deu de forma premeditada ou não, os segurados, que são os herdeiros do falecido, daquele que praticou o suicídio, seja cônjuge sobrevivente, companheiro e seus filhos, terão direito em receber os valores desse seguro. O objeto de seguro hoje não é apenas o móvel, o imóvel, o semovente. Verifica-se muitos profissionais colocando em seguro, por exemplo, o joelho. O jogador de futebol sabe da importância que é o seu joelho, menisco. Nas disputas que se tem ali dentro de campo, campeonatos, disputas que se tem internacionais. Então ele coloca o joelho dele como objeto de seguro. Da mesma forma, aquela modelo coloca o seu rosto, o seio, as nádegas. O outro que tem para ele que a mão dele, o braço, é essencial no exercício da sua profissão. Ele poderá fazer um seguro referente a essa parte do seu corpo, a esse membro do seu corpo que é essencial na articulação da sua profissão. Muitas discussões são levantadas acerca de qual seria o valor a ser entabulado no seguro. Em se tratando de móveis, semoventes e imóveis, o valor do seguro deverá ser igual ou inferior ao bem segurado. E nesse contexto pode-se fazer mais do seguro, distribuir entre outras seguradoras, e nessas circunstâncias nós teremos chamado seguro múltiplo. O que não poderia seria ultrapassar o valor desses bens segurados. A exceção que se admite aí são o valor de juros e correção monetária. E no tocante aos seguros que envolvem a vida de uma pessoa e as lesões corporais ou físicas sofridas, a discussão que se tem é que aí não há um limite, porque não se pode mensurar o valor da vida de um ser humano, e nem tampouco a repercussão pelo dano ou lesão sofrida em seu corpo, se ela perder um braço, uma perna, enfim, se está ali sentado numa cadeira de rodas, que não consegue mais caminhar, qual o valor para isso? Então, nessas circunstâncias, não se teria valor por não conseguir mensurar o valor desses seguros. Então, poderia-se fazer quantos seguros a parte conseguisse fazer e o valor que ela também tivesse dentro da sua alçada para entabular seguros nesse contexto. Um ponto aí de forma ratificadora que ainda merece observação nesses contratos de seguro diz respeito à diferenciação que muitos autores colocam em relação ao resseguro e ao co-seguro. Numa situação de co-seguro, teríamos o fato de que, de plano, ali quando da entabulação de um contrato de seguro, cria-se um pool ou um conglomerado de seguradoras para dividirem entre si posteriores ou futuras obrigações em relação ao segurado quando ocorrer o sinistro.
Já em se tratando do resseguro, a situação seria aquela em que, embora o contrato de seguro tenha sido entabulado inicialmente apenas com uma seguradora, ela poderá recorrer a outras seguradoras posteriormente para compartilhar e dividir as suas obrigações em relação a esse seguro entabulado. E nós vamos encontrar que nas anteriores legislações havia o Instituto de Resseguro do Brasil, que era esse órgão ou instituição que deveria aparecer como litisconsorte passivo necessário em todas essas ações que estivessem pleiteando o seguro. Hoje não. Mas ainda nesse contexto de seguros, às vezes o segurado quis proteger apenas a si mesmo. É o chamado seguro dotal. Noutra parte, no seguro ordinário, ele resolve proteger apenas a seus familiares e, quem sabe, até parte de seus bens. Mas no seguro misto, ele protege a si, a seus familiares e outros bens que ele entender por necessário. São essas circunstâncias pontuais aí que nós vamos verificando nesse contexto de contrato de seguro. Se esse assunto, essa temática, trouxe alguma importância para você em nível de informação, de esclarecimento, se inscreva em nosso canal no YouTube. A forma de chegar ali, buscando essa ferramenta de busca, procura, o Google, escreva nosso nome, Mestre Zilmar Volney Aires. E ali vai aparecer algumas publicações nossas, mas a nossa sala de aula no YouTube. E lá chegando, passe seu mouse sobre aquela sigla ZW, que vai surgir na tela, inscrever-se. Escreva ali. E depois, curta nossas aulas, faça comentários. Esse é o feedback que esperamos receber para demonstrar que estamos no caminho certo, compartilhando essas informações e conhecimentos. De cá, permanecemos, agradecendo a sua companhia, deixando o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.